Salve, salve, tá no ar o Bate-Bola com o Choco, o podcast do Choco, o ChocoCast. Tudo bem, Choco? Beleza? Apresenta os nossos convidados para essa edição de estreia, né? Dizendo que temos aí a parceria da KTO, né? Sempre importante também, né? Com certeza, né, Kleber? Agradecer ao nosso amigo da KTO, o Cássio, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Paulete e o Guinha Azul, né? O Cholo. Essas duas feras aí, um do futsal, o outro que dispensa comentário aí, do Internacional e grandes equipes, o nosso Guinha Azul. Bom, Paulete, conta pra gente como é que é essa transição do futsal para comentarista e essa tua veia colorada aí, como é que é? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Choco. É muito legal a gente poder falar com quem gosta de futebol, né? Eu passei a vida ligada no futebol de campo, futebol de salão, depois o futsal. E a passagem para o comentário é de quem gosta do esporte. Eu adoro esporte, adoro futebol e sempre me preparei. Eu sou radialista há mais de 30 anos, não exercia como tu, Kleber. Mas essa passagem foi muito tranquila, porque eu passei a falar de algo que eu fazia antes. Então eu gosto muito eu estudei muito, eu vou para a internet, eu me informo, eu falo com pessoas que conhecem o esporte, conhecem o ramo, e eu comecei a passar isso e o retorno foi muito positivo, porque primeiro tu tem que conhecer um pouquinho do que tu está falando, e eu modestamente eu conheço um pouco do que eu estou falando, não tanto quanto o Guinha Azul, quanto o Choco, que foram super craques, né? Mas eu me preparei para isso, e o resultado está sendo muito satisfatório. Lá na Bandeirantes essas coisas estão acontecendo de uma forma exponencial, e eu estou muito satisfeito com o resultado até agora. É mais fácil o microfone ou a bola? O microfone é mais fácil. A bola, futebol é um esporte muito difícil, porque não é apenas tu teres afinidade com a bola, né? Tu tens que entender a questão tática, tu tem que entender o perfil do teu parceiro, o parceiro tem que entender o teu perfil, e tu tens que, do outro lado, tem alguém que quer te liquidar, né? Então o futebol não é um esporte, não é para amador, não, é só para profissional. Ô Guinaçu, como é que tá a vida pós-futebol? Tá com saudade também? Tá falando do Paulete, que deixou a bola há muito tempo. O teu passado, o teu encerramento é recente, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite também. Mostro uma fera, né? Para mim é uma honra estar com vocês aqui. E vou te falar assim, Kleber, não é fácil, cara. É complicado, sabe? Quando tua vida toda descansa, se cuida, acorda, vai treinar, volta, concentra, viaja, e é tudo o que tu faz na tua vida, te prepara para isso. Acontece com muitos que estão por deixar a bola e parar. É complicado, né? O que eu faço? E ele falou uma coisa aqui que nós e os que estão jogando tem que aprender, tem que se preparar. Não eu gostaria de... Tem que se preparar, não é, eu pego o microfone porque eu joguei, vou lá. Sim, isso ajuda um monte, por exemplo, no caso, ajuda um monte. Mas se tu te prepara, as coisas acontecem para o lado certo. Então, agora, eu vou ser treinador. Eu joguei, eu vou ser treinador. Assim, vou ser treinador. Tem que me preparar. E me preparei, não é? Joguei bola, vou no campo. Não, é do outro lado, é outra perspectiva. Então, eu também... peguei um tempo muito longo para tentar me preparar do melhor jeito e ainda, logicamente, né, aprender o dia a dia, mas não é fácil, Kleber. Choco, não é fácil. A vida de quem já parou muda completamente, até que a esposa quer te mandar embora, né, vai lá fazer alguma coisa lá, né, uma semana, duas, tá tudo ok. Depois, lógico, né, a gente sempre que passa viajando, concentrando, jogando, até parece uma brincadeira, mas bom, não é fácil se arrumar e encontrar lugar. E o pior, né? O pior é que isso acontece de uma hora para outra, né? Por mais que a gente se prepare, principalmente o Choco, o Guina aqui, que são mais recentes, de uma hora para outra termina. E se o cara não fez um preparo mental antes e até e visualizou um objetivo, ele sofre muito. É um trauma, né? Bom, Paulete, eu particularmente, né, não me preparei para parar de jogar, né, cara? Não tinha, assim, uma ideia de ser treinador, enfim.
Mas encontrei pessoas aí, uma é o Kleber, né? O Kleber, o Ramiro, e o seu Paulo Medeiros e a Adri, pessoas que me puxaram para esse lado de comentarista do futsal, né? O seu Paulo Medeiros muito batia que eu era um expoente no Rio Grande do Sul. Eu digo, não, eu sou um dos, né? De repente, o último, né, de que parou aí, porque para Paulete, para Cocão, para Murruga, para Ortiz, Jorginho, para o Choco. Então, um dos últimos, ele me puxou. E, cara, eu aprendi muito com esses caras. O Kleber é um cara que ao mesmo tempo que é brincalhão, mas é um cara que dava muitos toques. Então eu chegava em casa e dizia, pô, hoje o Kleber me elogiou, pô, hoje o Kleber disse, pô, tu tem que tem muitas coisas às vezes que o cara imagina e não fala. E ele dizia pra mim, pô, tu tem essa sacada, por que tu não fala? Lembra, Kleber? Até um lance de um jogo... O jogo fora do ar, ele disse, esse time vai perder, e o time perdia. Eu disse, pô, por que tu não falou isso no ar, cara? Né? E a expertise de quem conhece, né, Paulete? A tendência é a gente ser uma coisa que eu não gosto, que é o politicamente correto. Não precisa ser. O cara que está do outro lado, quem está nos vendo agora, ele quer que tu seja verdadeiro. Tu não precisa ser... falso humilde, não precisa ser prepotente. Tu tem que dizer o que tu sentes para ele. Ele vai entender, mesmo que tu erres, ele vai entender. Quer fazer uma fezinha na KTO? O cupom CHOCOCAST já está ativado. E atenção, utilizando o cupom CHOCOCAST, você recebe 20% a mais no valor do primeiro depósito. Mas é só no primeiro depósito e o bônus máximo é de R$100. Falando em fezinha, vocês acreditam na reabilitação do Cacique Medina? Tu trabalha, tu conheceu muito perto. Esse é para mim. Não, o Paulete também. Estamos falando agora, quando chegamos aqui com um fenômeno aqui, e eu falava que eu tive a sorte de trabalhar com Medina, no Talheres. Eu fui convidado por ele para ser auxiliar dele. Ele tem 2 auxiliares, mas me convidou. Aí eu fui e fiquei com ele 6 meses. E eu falava para ele, o dia a dia deles, a preparação, tudo é espetacular. É o melhor nível, o nível top. Mas aqui se encontrou com outro idioma, outro futebol. Tu joga cada 3 dias, que na Argentina acontece menos, né? Então por aí são dificuldades, mas eu falei para ele que o dia a dia dele é espetacular, é um muito bom treinador. Mas falamos assim, né? Que tem o futebol gaúcho é muito fanático, o futebol brasileiro é muito complicado, difícil. E tomara que ele consiga, né, reverter com resultados. Ele só tem que fazer resultados, mas não está difícil, não está fácil, está muito difícil, está complicado. Mas logicamente eu desse lado aqui, eu conheço o pessoal dele e a comissão técnica dele. Eu estou na torcida, né, para que dê certo, porque o Internacional é o meu clube. Eu falei sempre para ele do Inter antes dele vir, e uma oportunidade muito boa, né, muito boa para ele e para a sua comissão técnica. Então, mas está complicado, né, não está fácil, não. Paulete, quanto é que tu aposta no Olha, Cacique? eu gostei muito de ouvir isso que o Guinazu tá falando, né? Porque a minha visão à distância é de que ele não é um bom treinador, pelo menos para o Internacional. Ele pode ter sido um bom treinador no outro ambiente, mas ele está cometendo alguns erros básicos, escalar mal e mexer mal, Guinazu. Isso aí é um pecado mortal no futebol. E o time do Internacional já está com 60 dias, 90 dias na mão do Medina e não tem padrão de jogo ainda. Por mais exigente que nós sejamos aqui no Rio Grande do Sul, tu tens que ter um padrão de jogo definido, porque o torcedor se dá conta disso quando o time entra. Hoje o Internacional joga a Sul-Americana e vai repetir o mesmo time que fracassou contra o Globo e no Gauchão. Isso é algo que ele poderia ter evitado. Ele poderia ter hoje colocado um time um pouco mais ofensivo, um time diferente, dar uma resposta melhor. Eu acho que esse é o erro. O erro maior do Medina é que ele não está entendendo bem o tamanho do clube que ele está e está achando que ele vai ter uma tolerância maior, e ele não terá essa tolerância. E isso também não foi o erro do Miguel Ángel? Do Ramírez? Do Ramírez, do espanhol. Não, pode falar porque não... O Miguel Ángel, para mim, ele pagou um preço da contratação fantasiosa demais de parte do presidente. O presidente do Internacional, quando trouxe o Ramírez, disse: nós vamos mudar o padrão de jogo do Internacional, vamos mudar o perfil de jogo do Internacional, vai ser mais moderno. Eu não gosto muito dessa palavra, moderno, porque parece que quem não faz o que é de hoje é antiquado, e não é assim, né? Olha o Abel Braga, né?
E aí o Ramires chegou com ideias boas, ideias que o Guardiola faz lá no City, né? Só que aqui ele não teve a percepção de entender que não era de uma hora para outra que ele tinha que fazer isso, tinha que ser gradativo. E aí pagou o preço da rejeição da torcida, né? Mas o que ele fala é verdade, né? É que a paciência aqui é muito curta, né? Então, nesse de experimentar que eu vou mudar o jogo, ou o cacique agora que acha que pode ter, é um erro, né? É um erro. Por isso, vocês que acompanham no dia a dia, eu sou desse lado aqui, eu vou ficar na torcida para ele conseguir o resultado, né? Conseguir, para ele ficar e conseguir mostrar. Mas o futebol brasileiro não é para qualquer um. Sabe o que faz falta, né, no Inter hoje? Um pouco da dedicação e da vontade de vencer que o Guinazu tem, que o Choco tinha quando jogava. São pessoas que não ficam... Eles não se submetem ao momento. Se o momento é ruim, eles querem mudar. Eles têm atitude. E hoje eu vejo o Internacional com pouca atitude. Nós estamos falando do Internacional. O Guinazu falou um negócio que é a adaptação. Tu é um cara completamente identificado com o Inter e a torcida te adora, né? Te coloca como um dos melhores volantes do Inter, né, Choco? Fizer uma seleção histórica, o nome do Guinazu tá aparecendo. Isso que teve Carpegiani, Falcão, um monte de monstro. Como é que foi a tua adaptação aqui em Porto Alegre? O que tu fez para logo chegar aqui em Porto Alegre já Cleber, para mim foi assim, foi mágico, né? Porque eu cheguei, eu ainda não conseguia jogar por 2 meses, porque eles me compraram. E no 2007 tinha aquela lei que se tu vinha do estrangeiro, tinha que jogar depois de agosto. Não sei por que era a lei. Então eu cheguei a metade do junho. Aí eu fiquei a metade do junho e julho só treinando. Já tinha chego, tudo só treinando e assistindo o time. Aí quando eu comecei a jogar, foi na estreia 2-0 para Cruzeiro lá no Mineirão, no velho Mineirão. Perdimos de 2-0. E aí entrei no futebol brasileiro, né? Do Cruzeiro, falei, que futebol rápido, né? Fica muito espaço, eu me adaptando rápido, né? Mas eu não fiz nada, eu só tentei dar meu melhor sempre. E as coisas aconteceram muito rápido. Aí depois a gente veio aqui, jogamos de local, ganhamos aqui em casa. Também o time foi bastante bem e a torcida como que começou a pegar um carinho, né? Rápido. E aí foi só acontecendo, amigo. Eu não mudei, mesmo querendo conhecer o futebol e como que era, se sai muito de contra-ataque, se meus zagueiros ficam, sai. Às vezes eu via o Injao era um fenômeno, né? Um fenômeno. E às vezes parava linha de treino, 3 zagueiros, e ele pela direita parecia lá um monstro. Aí eu me adaptei rápido a isso, mas enquanto a outro, é o que ele fala, é futebol. Não é nem moderno, nem do tempo de antes. O futebol é sempre a mesma coisa, que vão mudando algumas coisinhas táticas. Por exemplo, agora, né? Tu tem que ser e tem que entender de tática, senão tu hoje não pode jogar. Não pode jogar, porque o adversário encontra aquele buraco que tu deixa se tu não cumpre a função que o treinador te fala. Então, mas não fiz nada de treino. Foi tudo muito rápido. Cara, eu não acreditava assim o carinho das pessoas, sabe, o de torcedor aí no momento do jogo. Mas Guina, falando em carinho, ainda voltando aí, Guina e Paulete sobre o Inter, né? Cara, eu acompanho o Inter direto, vou em muitos jogos. Eu fui no Inter quando o Inter estava na Série B e fui mais jogos da Série B do que hoje o Inter na Série A. Eu fui muitos jogos da Série B e às vezes eu não acredito em algumas coisas, mas eu vejo em você, vejo no D'Alessandro, e daqui a pouco eu tô achando que o jogador brasileiro não tem essa garra que vocês têm. Cara, é impossível o cara tá tomando 2-0 num Grenal e o jogador não tem atitude. Eu tava no Grenal do 3-0, 2-0 eu abandonei, né? Não tem como, porque o cara não vê atitude. E, cara, no tempo que eu jogava, cara, a gente chegava quase a brigar no vestiário quando a gente saía com resultado adverso no primeiro tempo. Mesmo a gente sabendo que a gente podia resolver o jogo, que no futsal é muito mais fácil que o campo. A gente consegue em segundos resolver um jogo. Mas mesmo assim, a gente sabia que aquela situação não era nossa e a gente tentava mudar. E, cara, a gente não vê no time do Inter, né? Não tem nem como falar do time do Grêmio, porque o time do Grêmio foi campeão agora e vai disputar uma Série B, mas no time do Inter a gente não vê essa atitude. Então, muitas vezes a gente viu e a gente,
quando via tu jogando no campo, é impressionante. Tu tava em todos os lugares, tu cumpria a tua parte técnica e tática dentro do campo e ainda tu conseguia estar em todos os lugares. Então, como que o jogador... Então, por isso que o Kleber te perguntou, Guina, como tu te adaptou rápido? Além de te adaptar, tu ajudava o restante. Maestro, aí... Acho que nós falar agora, eu que já não jogo mais, e falar do time, da atitude, eu acho que já é falta de ética minha também, né? Porque eu não jogo mais, não. Mas se eu tivesse lá dentro, como tu estavas no vestiário, mínimo eu não ia permitir, eu ia tentar contagiar nessas adversidades, né? Certo. Porque senão é mais do mesmo. E eu nunca aceitei mais do mesmo. Ah, tá perdendo, quarta tem outro jogo, e domingo vai ter outro, porque aqui no Brasil joga cada 3 dias. Não, ou seja, sempre digo assim, que o respeito que o profissional tem que ter com o torcedor, que o torcedor que faz acontecer as coisas. Eu não estou falando para agradar o torcedor, é o torcedor que faz acontecer as coisas nos clubes, é o torcedor que paga e tem 115 mil, 120 mil sócios ao dia do clube, é ele que resolve muitas coisas do clube. Porque é a verdade, o jogador, o mínimo respeito que tem que ter é suar a camisa. E suar a camisa significa correr, significa brigar, significa se indignar. Se tu não tem indignação quando tu está perdendo, me explica quando. Então as coisas que eu não aceito, mas não critico, eu não aceito. E não aceitava na hora que eu estava jogando e eu falava para o companheiro, me xinga. Me xinga, tu me xinga. Se eu erro um passe, me xinga. Não pode permitir que eu erre um passe, 2, 3, ou que eu não faça o pique para tirar, ou o cara vai chutar. Tenho que chegar. Me jogo de cabeça lá, mas para o cara não chutar. Isso, cara, eu vivenciei o futebol assim, até o último dia. Eu acho que é o correto. Depois era o burro jogando, não importa. Mas que o torcedor ia a enxergar que a vontade de vencer não faltava, ia enxergar. Depois, cara, tu errou, mas a vontade de choque assim, mas na história de um clube como o Internacional, não pode faltar, eu não aceito. Kleber, Choco, eu não acredito em coincidência. Isso que o Guina está falando, eu estava me lembrando do Yarley. Eu estava me lembrando de jogadores que ficam indignados com a derrota. Se tu olhares o histórico, eles venceram. Não tem coincidência, né? Hoje tu pega... O Grêmio caiu para a segunda divisão, sem indignação. Não tinha reação nenhuma. E sabia que estava caindo e não sabia que estava caindo. É que nem quando o Inter caiu em 2017, foi caindo. E agora o time do Internacional... Mas isso eu acho que tem muito a ver com o diretor que contrata sem avaliar o perfil de personalidade. Ele tem que avaliar um pouco do perfil da personalidade do cara que ele vai contratar. Por exemplo, no meio-campo tu não pode ter um cara que não tem sangue das veias. O meio-campo é onde... ainda mais para jogar aqui. É o coração do time. Né? Olha o Índio, ele falou o Índio. O Índio foi um dos maiores zagueiros da história do Internacional. Indignado com derrota sempre. Né? Então, não existe coincidência. Ô Paulete, tu quando jogava, tu era elegante assim, ou tu era sanguíneo? Eu odiava perder. E eu, antes do jogo, quando eu ia dormir na noite anterior, eu ficava imaginando como é que o meu marcador ia me marcar, o que eu tinha que fazer para passar por ele. E eu ia tomar uma porrada, porque eu jogava muito com a bola no pé, mas eu não conseguia controlar o temperamento, porque eu ficava obcecado na vitória. E sofria quando perdia, demorava para dormir, tinha que tomar alguma coisa. Mas prestem atenção ao que ele fala, né? Nós não conseguíamos dormir na noite anterior fácil. Como ele pensa, eu pensava, amanhã eu vou marcar o Neymar, amanhã eu vou marcar o Ganso. Como eles jogam? Vimos jogar, como eles jogam? Como eles jogam? Bora, não... Isso aí, eu acho que hoje não tem mais isso. Não se prepara para o que vai acontecer. Para esses 90 minutos. Que o torcedor enche o estádio, tudo para... Se tu não te preparar, tu paga o preço. Guina, foi bom tu falar nisso. Na época do Paulete, no futsal, a gente tem muito isso, mas no campo eu não vejo isso, né? Vocês tinham marcação especial de um certo jogador. Por exemplo, tu citou o Neymar. É um jogador que tem que ter uma marcação especial. Se tu deixar ele jogar... Por isso, né, Choco? Ou seja, a ordem do treinador vai vir, né? Cuidado aqui.
Mas tu tem que te preparar. Saber se o cara, quando vem daqui, de 5 vezes, corta para a direita para chutar ou sai para a linha para fora, né? Então tu tem que estudar os caras. Não é, o Neymar, e vai tomar todos os dribles. Não, sempre tem uma tendência. Tem jogadores, ou ele tem um drible. E tu sabendo, tu estudando, tu sabe, tem grande chance dele fazer o drible dele, ou se vem para aqui, corta para a direita. Ele vem aqui, corta para a direita. Então tu te prepara. Tu entendeu? Mas é estudar, cara, tem que estudar. Essa é uma função que é do treinador também. Claro. A gente fala muito, e aqui tem um futuro treinador. O treinador tem que estudar todas as possibilidades. Nunca ele vai conseguir 100%, né? Mas ele tem que procurar prever tudo que vai acontecer. Quem jogou contra o Choco, por exemplo, o Choco domina a bola e vai virar. Tu sabia que ele ia fazer. Se tu não botasse 2 para marcar, ele ia te ganhar o jogo. Então tu tem que achar uma alternativa, o treinador, essa é a função do treinador. Dobrar a marcação nos caras que sabem jogar. Ô Guizo, que história é essa que tu vai virar treinador? Como é que é? Tu viu? Cara de pau, o Cholo, O empresário tá aqui, ó. Vamos, Cholo. Tô bem demais. Não, assim, é nessa de que eu falei para vocês, o que eu faço, eu amo futebol, amo os gramados, amo os vestiários, amo os grupos, os elencos. Então decidi, né? Antes de terminar fui me preparando, fui fazendo o curso de treinador. Terminei o curso de treinador, aí armei, escolhendo a dedo a minha comissão técnica, né? Se preparamos 6, 7 meses, trabalhando, como que funcionaria, porque jogar é uma coisa e treinar é outra. Hoje tem um monte de vídeos, tem um monte de jogos para dar todas as mensagens para os jogadores, né? Cuidado que esse aqui, quando vai para um, é letal, temos que evitar. Toda a estratégia toda para vencer o outro. Então hoje isso que está moderno no futebol, mas que te dá informação, te desglossa um adversário, como joga, se pressiona alto, se não pressiona, se te espera, se joga sempre com linha de 4, linha de 5, tu sabe toda a informação, toda. Então ficamos nos preparando e aí estamos, né, esperando para ver se agora vai sair alguma coisa, não está se apresentando. Está indo nos clubes com muito respeito para aqueles que treinaram tudo, para quê? Para mostrar a metodologia, coisa, do jeito que nós treinamos na semana. Tem que mostrar tudo, né? Porque quem vai te contratar, o Guinhaçu jogou, tem a comissão, tudo legal, isso ajuda, né? Ajuda, porque quem é boleiro e vai para o campo, entende um pouco. Mas tem que saber, né? Como nos preparamos, como trabalhamos, de que jeito. Mas eu tenho uma convicção muito grande de que posso ajudar muito no futebol ainda. Ô Paulete, que história é essa que tu jogou no Grêmio? No campo, com o Tele Joguei Santana? um mês na época, eu jogava bem futebol. E eu fui muito feliz no futsal, né? A gente viajou, ganhei uma graninha, mas teve uma época, me levaram lá pro Grêmio, eu joguei com o Figueiredo, joguei também com o Minelli, uma época que... Então eu fiquei um mês, o Tele Santana era o treinador do Grêmio, e ele gostava de mim. Isso, 76? Na época, 77, foi a época que o Grêmio foi campeão. O Tele chega em 76, Alcino, monta Éder, o time em 77 e é campeão. Alcino, Éder, Zequinha. O Zequinha era meu colega de faculdade até. E aí eu fiquei um mês jogando com ele, e o Tele, depois dos treinos, me chamava lá, quem conheceu o Olímpico, lá tinha uma salinha dentro dele, né? Eu quero que tu jogue assim, assim. Ele estava começando com o modelo do terceiro atacante pela esquerda. Era eu e o Éder, né? E aí eu fiquei um mês lá, me diverti, gostei muito, mas eu gostava da noite. E no futebol eu não conseguia jogar, e para minha sorte eu tinha condição para abrir mão daquilo, mas foi uma experiência maravilhosa. Depois fui para o Caxias, joguei com o Filipão de zagueiro, Claudio Miro de centroavante, Marco Eugênio era o treinador, mas nunca quis jogar futebol profissional. E como é que foi a tua carreira de futsal? Foi maravilhosa. Passou por onde? Comecei pela SAB, lá em Ipanema, depois fui para o Gaúcho, fiquei no Grêmio muitos anos, depois no Internacional, depois tive o prazer de jogar com o Choco no final de carreira, fomos campeões até, né? Joguei no Gondoleiros, em Teresópolis, tive proposta para ir para fora do estado, mas não
não me liguei muito, filho. Mas foi muito feliz, viajamos bastante, joguei um Mundial meio frio aquele, mas jogamos um Mundial na Itália, passamos pela Espanha, viajamos pelo mundo todo aí. O Choco se consagrou em Carlos Barbosa, né? Mas ele é da Grande Porto Alegre. Tu jogou nos clubes de Porto Alegre. Faz falta futsal em Porto Alegre? O futsal ele tem um público paralelo que se satisfaz muito quando o futebol de campo não vai bem. É uma compensação. Eu me lembro, a gente jogava, ia para o interior do estado pelo Grêmio Inter, tinha carreatas. Porque eles queriam ver o Guinazu. Mas como não tinha o Guinazu, eles viam o Paulete, viam o Choco. Mas viu a camisa do Internacional, a camisa do Grêmio. E isso aí é algo muito importante, porque o torcedor fica com aquele emocional alto sempre. E tu levas isso para eles. O futsal era muito... E tinha muita mídia. A mídia é vital para isso, para manter... Bom, aí eu estou falando com um expert que é tu, né, Cleber? A mídia é vital para que tu mantenhas em alta a emoção. E isso tinha na época. E tinha Grêmio Inter. Grêmio Inter fazia um diferencial, né? É o que puxa. Qualquer esporte que Grêmio Inter tiver, mobiliza o Estado, né? A gente fala muito na CBF, do Cláudio Tramontina, que o Cláudio Tramontina devia ganhar uma estátua do futsal aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas, por mais que aqui Grêmio Internacional fariam toda a diferença. Não, falando em seu Clóvis, né? Ele até lançou um livro e ele está junto com todos nós do futsal, Paulete e Guinazu, para tentar colocar o futsal no esporte olímpico, né? Tudo que é esporte está sendo olímpico, menos o futsal. E a gente está nessa briga, o Marquinhos Xavier, treinador da seleção, toda a comissão, Lavoisier, a gente está nessa briga que o nosso esporte seja reconhecido olímpico. Eu acho que mais que merecido, né, Paulete? Nós que passamos ali pela seleção e rodamos o mundo aí, eu acho que o futsal precisa. E falando de futsal gaúcho, eu acho que o Inter e o Grêmio tem que voltar, tem que ter esse futsal aí que tinha na tua época. Eu, quando peguei, já não tinha mais o Grêmio, só tinha o Inter, né? Então fui muito feliz no Inter ali, fui bicampeão gaúcho, jogando com essas feras aí, aprendi muito com o nosso amigo Cocão, o professor. Isso. Esse era o professor da Nata aí. Então, são camisas pesadas que, se voltar pro futsal, vai acontecer isso aí. Quantos anos tem essa turma aí? 40 anos? Olha, 40 anos. Atrás, né? 70, 80, é isso? Não, eu joguei em 88 no Inter, de 88 a 90. Eu me lembro até hoje, Valig, time da Caixa, né? Gondoleiro, o Pelaipe era diretor do futsal, né? Foi meu diretor. E aí tu te lembra do Eugênio, Cocão, Gauer, isso, né? Olha como era forte, né, cara? Marquinhos, Portilho. É que nem perguntar pro Guina lá do Tajeres, ele tem um histórico, né? Isso é uma construção que tu vai fazendo, né? O futsal foi igual. Foi vindo, chegou até aqui. Os dois maiores pivôs que o Brasil já teve, Choco e Ortiz, na minha opinião, né? Aqui, se criaram aqui. Não foi por acaso, né? Porque o futsal aqui, ele tinha corpo, tinha massa crítica, como a gente fala, né? E hoje, infelizmente, parece que os clubes não veem mais esse valor que tem o futsal. Mas assim, desse lado aqui, é lindo ver esse futebol, né? Eu sou argentino, lá tem menos ainda, né? Agora que, nos últimos anos... Campeão mundial, Argentina, né? Dando show. Nos últimos anos, né? Que a Argentina começou a ser aqui, e antes do Brasil passar Clever, eu, de criança, jogava bola na grama. Tinha professor, tudo vai lá jogar na grama. Aqui, meus filhos jogavam futsal. Isso. Brasil e Argentina é diferente. Mas se eu fico nas TV, tem jogo, e que eu falei, Carlos Babo, eu fico assistindo o jogo todo porque é emocionante. É espetacular de ver a técnica, a jogada, a movimentação. Eu me coloco, né? Se eu tivesse aí, não enxergava a bola. Não, o cara não enxerga a bola. Porque muita qualidade, muita habilidade, que pisa na bola, que, sabe? Já a bola vem e vocês pisam na bola, né? Se a bola vem para mim, eu boto o pé do lado, né? Mas assim. Mas em 10 minutos tu já tá pronto. Já. A velocidade que tu tem, tá pronto. Eu me assusto. Não se faz time só com habilidoso. Não, assim. Tem que ter. Mas é bravo, né? Mas, tem que ter tudo. Tem que ter um conjunto. Não, eu não tenho dúvida, mas que bonito de ver. É lindo de ver. Futebol, tá louco. Ô, Choco, por onde passa essa evolução da Argentina no futsal? Cara, de muito trabalho. Muitos jogadores da Argentina estão jogando fora, né? Muitos na Itália jogam lá,
até pelo idioma, enfim. Mas a Argentina vem com um trabalho. O treinador da Argentina é o treinador Del Posto, de uma grande equipe da Espanha. Disputou agora a final com o Barcelona. Domingo perdeu a final da Copa da Espanha. Mas a equipe da Argentina, eu creio que está uns 6 anos a mesma equipe. Então a gente teve o prazer de fazer uma Copa América em Carlos Barbosa, que eu comentei junto com o Ramiro. E, cara, a gente viu o time da Argentina. A Argentina não muda o modo de jogar, Paulete e Guina. Não muda. Eles estão ali, eles estão ganhando de 1-0, eles jogam igual. Eles estão perdendo de 1-0, eles jogam igual. E o Brasil mudou todo o seu repertório e não conseguiu chegar. E a gente via. Por quê? O jogador da Argentina, se tiver que jogar de cabeça, que nem o Guina estava falando, eu tenho que chegar, tenho que jogar de cabeça, tava. E muitos jogadores brasileiros, nessa competição que a gente viu, menosprezaram esse lance. Não foram no chão, como é combinado. Hoje não é combinado no futsal. Se um jogador chuta, o jogador vai no chão, porque daí o goleiro só se preocupa com a bola alta. E a gente tomou gol que o jogador não foi no chão. Então, tem muito jogador brasileiro que não tem. Então, muita gente fala, os caras pegavam meu pé, tu é muito amigo do Rodrigo, tu exalta o Rodrigo, só bate de bico. O Rodrigo só bate de bico. Mas 3, 4 ligas que ele é o goleador da Liga Nacional. É um jogador que entra no vestiário e certamente fazia que nem o Guinazul fazia. E hoje ele faz com os meninos. Eu encontrei ele em Gramado, ele disse pra mim, Choco, pega o Leozinho, depois que acabar ele, conversa com o Leozinho. O Leozinho é um fenômeno. E se ele se cuidar, ele vai ser não vai ser o Falcão, né? Porque para ser o Falcão hoje não existe mais. Mas ele vai ter o espaço dele, porque ele é craque, né? Eu cito ele e o Leandro Lino, uns 2 maiores jogadores habilidosos do Brasil e, para mim, do mundo, esses 2 jogadores. Com todo respeito ao Falcão, o Ferrão, que foi escolhido o melhor jogador do mundo, mas esses 2 jogadores, eles têm repertório para jogar em qualquer equipe do mundo. Então, eu acredito que o futsal, ele tem que chegar nesse lugar que a gente quer que chegue, Paulete e Guina, porque a gente está sempre criando jogadores. E a Argentina nos deu uma aula. Hoje o Marquinhos está tentando recuperar, hoje o Brasil está na França jogando uma competição, mas hoje, como a gente sempre falava, quando na minha época, nós temos que bater a Espanha, que a Espanha era nosso calo. Hoje o Brasil tem que ganhar da Argentina. E às vezes eu brinco pros caras, eu nunca perdi pra Argentina. Mas não, agora a gente já perdeu 2 vezes. Tá virando rotina, isso é perigoso. A gente está terminando aqui, eu queria fazer uma pergunta para cada um. Choco, me permite? Claro. Como é que é aquela história do banho no gelo e treinar de agasalho? Foi tu que inventou, tu gostou? E como é que as pessoas enxergavam isso, Guilherme? Não, primeiro eu vou te falar da capa de chuva que eu sempre falei. Era mais mental que outra coisa, porque muitos falavam que era para suar. Eu já suava na hora, não precisa o casaco. Mas sim que te dá o casaco no meu interior, na minha cabeça, era o sufoco, né? E passar calor mesmo no calor, tudo, porque depois tu pega o Flamengo, o Corinthians, e eles te seguram a bola e tudo, e os volantes temos que correr atrás, né? Então tem momentos que tu não consegue respirar, Cleber. Não consegue respirar e a bola vem de novo. Então são momentos de sufoco que eu me preparava mentalmente, né, para suportar qualquer coisa. Então o casaco me ajudou sempre a isso. Eu usei até o último dia da minha carreira. Eu tinha 40 anos e treinava com minha capa de chuva, entendeu? E com respeito ao gelo, ajuda, né? O gelo, até os professores falavam que nessa época, né, quem quiser fazer fácil, porque tu termina o jogo, tem as dores, o cansaço, o músculo, tudo. E fisiologicamente eles falavam que ajudava um monte. Então ia para o banho de gelo, né? Eu terminava morto, sinceramente, morto fisicamente, com dores, batida, porque não é só que eu era habilidoso, tu vai brigar uma bola, né? Tu dá para o cara às vezes, mas às vezes tu leva, né? E o jogo continua. Mas então, cara, ir para o gelo era a melhor coisa que fazia no final, né? Dava aquela relaxada legal, tudo, mas morto de frio também, né? Chegar no minuto 3 com o relógio aí e falar, 4, 5 minutos, né? Aí o prof se tira, né? Aí depois volta 4, 5 de novo. Ô Paulete, a gente começou falando do Cacique Medina. O Roger é campeão gaúcho, mas ele tem sempre um ciclo incompleto. Tu acha que agora é diferente? Essa questão do ciclo incompleto é diretamente proporcional à relação que ele cria com os jogadores, né? Eu acho que ele esgota rapidamente a relação pela maneira com que ele fala com os jogadores.
Eu acho que ele está amadurecendo ainda, ele não é um treinador pronto. A meu ver, ele vai melhorar muito ainda, porque ele é um cara, quem ouve as entrevistas dele, ele é um cara preparado, é um cara que fala bem, e os times que ele comanda são bons times. Então, eu creio que é tudo uma questão de mais uns anos de amadurecimento, e ele vai passar por cima disso. Ele vai ser muito melhor do que ele é hoje. Aliás, ele já arrumou o time do Grêmio, em um mês e meio ele arrumou o time do 9 Grêmio. jogos, né? Isso aí só quem sabe que faz, né, Guilherme? Treinador, né? Mas em pouco tempo, né? Parece muito, mas em pouco tempo para arrumar um time, né? Não é fácil. Não. Tá Nada. bom, seu Choco? Perfeito, Valeu. perfeito. Vamos torcer que essa fera aí venha pro futebol, né? De treinador. É mais um pra gente torcer. Muito Ídolo, obrigado, né? amigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem que seguir se preparando, aprendendo, se informando. Perfeito, perfeito. Paulete, apareça mais vezes. Tá? O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito. Prazer. Tá legal, então. Esse foi o nosso ChocoCast. Quer brincar, quer fazer uma fezinha? Passa lá na KTO, KTO_Brasil. Vai lá, brinca com a gente. Valeu, Choco. Valeu, Paulete. Até o próximo. Valeu, Fernando.